Good morning, good afternoon, good evening, my dear students. Olá, queridos alunos, eu sou o professor Roberto, tá? Vamos dar seguimento aí às nossas lições de inglês do segundo ano, tá? Essa aula 2. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, assim como um tanto quanto polêmico também, né? Aqui só vemos polêmica nessa vida aqui do segundo ano. Hoje nós vamos falar aqui de Present Perfect versus Present Perfect Continuous. Mas antes da gente ir para essa parte legal, minha dica de som, pessoal, expanda seus horizontes. Iron Maiden, one of the best bands in the planet, dude. Ainda estão na ativa, né? Estão quase se aposentando, coitadinhos, estão velhinhos já, mas o som é sensacional. Tá, gente? Expanda seus horizontes. Pare de ficar sempre ouvindo tudo que você já está acostumado. Conheça outras coisas, tem tanta coisa boa nessa vida. Inclusive, nossa matéria de inglês, que é Present Perfect, um assunto bem legal, Present Perfect e Present Perfect Continuous, né? Então vamos lá, gente. Vamos entender isso aqui. Como eu falei, é um pouquinho polêmico. As pessoas tendem assim, a ter essa quase ojeriza dessa matéria. Eu não entendo exatamente bem porquê. É tão bacana, né? Não sei, como tudo em inglês, eu amo inglês, cara. Então, para mim, eu sou suspeito para falar. Mas vamos lá, pessoal. Então vamos entender o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, analisando sua estrutura, conceito e aplicabilidade. Vamos primeiro dar uma olhadinha na estrutura, olha só, vê bem. O Present Perfect, primeira parte, Present Perfect, ele é formado da seguinte maneira. É sempre por um subject, ok? Subject, um pronome pessoal, um sujeito. Depois desse sujeito vem has ou have, e aí vale a gente ver aquela velha regrinha que a gente aprendeu lá no 7º ano, olha só. Eu já vou no macete. Se o sujeito da minha frase é he, she ou it, eu tenho que completar com has. Isso é obrigatório quando a gente está falando de present perfect. Se não for nem he, nem she, nem it, eu não completo com has. Se não for nenhum dos três, fatalmente será o have, né? Ok? Isso engloba as pessoas I, you, we ou they. Eu, você, nós ou eles. Ok? Então lembra, terceira pessoa do singular, he, she, it, sempre has. Não é he, nem she, nem it, vai ser have com certeza. Tá bom, pessoal? E aí nós vamos para outra parte da nossa estrutura, que é bacana, e é aqui onde ocorre bastante erro, então fica ligado nessa dica. Terceira parte da estrutura do Present Perfect é o Past Participle. Oh my God, o que é o Past Participle, pessoal? Past Participle é o seguinte, deixa eu aqui olhar, mostrar para vocês aqui logo no próximo slide. Past Participle é a terceira conjugação da tabela de Past Tense. Tá? O que isso quer dizer? Veja bem, pessoal, se a gente está falando de passado, a gente tem que encarar isso de duas formas. Eu tenho passado simples e o particípio passado, tá bom? Então, essas são as conjugações do passado no inglês. Ou é uma ou é outra. Se a gente está falando, e isso vale para qualquer tense, né? Qualquer tempo verbal que tenha essa nomenclatura perfect, seja o past, present perfect, ou past perfect, ou mesmo future perfect, são assuntos aí futuros, a gente sempre pensa que qualquer um dos perfects é conjugado pelo past tense, pelo past participle, que é essa terceira coluna aqui, tá bom? Vamos ver de que forma isso aqui se forma, de que forma isso aqui se origina. Olha só, aqui eu tenho infinitive, to work. Então, o que acontece, pessoal? Vou ter duas conjugações, passado simples e particípio passado. Como o verbo to work, a gente tem que lembrar também da seguinte coisa. Existem dois tipos de verbos, né? Você deve estar lembrado disso. Os verbos regulares e irregulares, né? Aquela lista maravilhosa, 900 cacetados verbos irregulares. Obviamente, ninguém vai te fazer decorar aquela lista de verbos interminável. Mas tem verbos que a gente sempre trabalha, que eles são os mais comuns, né? Então, esses aí que a gente vai focar sempre. Vamos olhar o primeiro aqui, o verbo to work, o verbo trabalhar. Esse verbo aí, na verdade, ele é um verbo regular. Então, como ele é um verbo regular, nesse caso, basta apenas a gente colocar ed para ter a forma dele no passado. Seja ele o passado simples ou o particípio passado. Qualquer um dos dois vai ser com ed, porque ele é regular. Tá? Os próximos aqui, os próximos três que eu coloquei, são irregulares. Estão naquela tabelinha lá de verbos irregulares maravilhosos. Olha só. O verbo to buy, que é o verbo comprar. Por que ele é irregular? O regular é justamente regular porque é só colocar ed. Os irregulares não. Eles têm outras formas para ir para o passado, para conjugar no passado. Eles não são tão simples assim de você colocar ed. Eles são mais complexos. Eles têm sua própria forma. Eles são rebeldes. Então temos aqui o verbo to buy no infinitivo, que é comprar. O passado simples do to buy é bought. O particípio passado também é bought. Nem sempre isso vai acontecer, pessoal. Olha só, vamos dar uma olhada no próximo verbo. Verbo to drive, verbo dirigir. Esse verbo dirigir, ele
passado simples dele é drove, mas a conjugação que nos interessa é a terceira. Então, se eu por acaso estiver usando o verbo to drive, a conjugação que me importa é essa aqui, é o driven. Muita gente erra nisso aí, dá mole justamente nessa hora de, peraí, então beleza, o cara vai lá, sujeito, sujeito é, esse aqui vai ser have, esse aqui vai ser has. Enfim, o cara lembra essa regra. Na hora de aplicar o particípio passado, o cara confunde. Ele vai no passado simples, coloca drove. Pronto, errou. Já era a tua questão, amigo. Fica ligado, então. O que nos interessa é esta conjugação aqui. A terceira coluninha é o particípio passado. Em inglês, past participle. Por último aí, nós temos o verbo to lose. O verbo to lose também acontece o mesmo fenômeno do verbo to buy. O verbo to lose é o verbo perder. Você que joga videogame já deve ter visto isso na vida, né? Com certeza, não dá para você ganhar todas. E nesse caso aqui, o mesmo fenômeno acontece. O passado simples de to lose é lost e o particípio passado também é lost. Vamos voltar aqui nesse slide. Sim, depois de você ter visto o seu subject, definido se é has ou have, e também definido o particípio passado do verbo que lhe está sendo informado, você tem o complement. Esse complemento é teoricamente, é meio que o predicado da frase, encara dessa forma. Ele pode ser formado de diversas maneiras, mas o complemento é basicamente o predicado, aquilo que vai complementar a ação, se necessário for, nem sempre o é. Então, olha só, dessa forma, vamos analisar aqui uma frase comigo. Marcus has lost his wallet. Então, estou falando o quê? Que o Marcos perdeu sua carteira, a carteira dele, né? Então, olha só, por que está essa estrutura dessa forma? Veja bem, Marcus. Marcus é como se fosse he. Vamos encarar que ele é he. Marcus, ele, he. Se é he, a gente aprendeu. He, she ou it, tem que ser obrigatório o quê? O uso do has, ok? Depois vem o quê? O particípio passado do verbo. Eu estou falando do verbo perder. O particípio passado de perder, como a gente viu lá na tabelinha, vou voltar aqui novamente, to lose, perder, simple past lost, esquece, ele não é importante pra gente, mas aqui, a terceira coluna, também é lost. Então, nesse caso, casou. Eita, cadê o Marcos? Aí. Marcus has lost his wallet, então, sujeito Marcus, he has lost, participio passado de lose, e o complemento aqui é his wallet, a carteira dele, tá? Tá mostrando aí o que foi perdido pelo Marcos. Essa, então, é a minha estrutura, pessoal. Agora, para a gente entender, vamos agora tentar entender o conceito, tá bom? E para a gente entender o conceito do Present Perfect, é legal a gente fazer a comparação dele justamente com esse camarada, o Simple Past. Mas por quê? Um é Past, outro é Present, não entendi. Seguinte, pessoal, embora o nome seja Present Perfect, ele está falando, assim como o Simple Past, os dois estão se referindo a uma ação que aconteceu no passado, tá? Está se referindo a algo que já passou. Tanto o Simple Past como o Present Perfect. Isso eles têm em comum. A diferença entre eles é qual? O Simple Past, ele foca, na verdade, em quando aconteceu essa ação, quando essa ação ocorreu. O Present Perfect não, ele só te menciona, ele vai te informar apenas a ação. E quando ocorreu? I don't care, really don't. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Então, só recapitulando, Present Perfect foca somente na ação. Simple Past em quando essa ação ocorreu. Vamos ver aqui na prática um confronto. Vocês sabem que eu adoro confrontos, né, pessoal? Esses confrontos de frases são ótimos. Não está muito bem centralizado não, mas não importa. Tá aí bonitinho, dá pra gente ver legal. Então eu tenho, Marcus has lost his wallet, a frase que a gente viu, que o Marcos perdeu a carteira dele. E o que eu estou fazendo aí? Eu estou focando apenas na ação. Quando que ele perdeu a carteira? Cara, nessa primeira frase não me importa. Eu estou falando só que o Marcos perdeu a carteira. Quando? I don't care. Na segunda frase, eu estou colocando aqui, Marcus lost his wallet last night. Last night, na noite passada. Então eu estou dizendo que o Marcos, ele perdeu a carteira dele na noite passada. A minha ênfase está aí, em quando aconteceu essa ação. Não somente que, coitado, ele perdeu a carteira dele, mas estou falando que ele perdeu a carteira dele ontem à noite. Então, veja bem isso aí. Se eu coloquei aqui o complemento last night, não pode ser present perfect de jeito nenhum. Justamente porque, mais uma vez, eu estou focando em quando aconteceu. E nesse caso, no segundo, eu tenho uma estrutura de simple past. Como é que é a estrutura do simple past? É o sujeito, só que nesse caso aí não vai ter nem have, nem has. Eu do sujeito vou direto para a conjugação do meu verbo, que nesse caso aqui vai ser, aí nesse caso o simple past, essa segunda coluna que a gente está usando, tá? Eu tenho o sujeito e vou direto para a conjugação que é lost. Beleza?
Marcus lost, o complemento his wallet, e aqui o advérbio de tempo, last night, mostrando quando aconteceu essa frase. Beleza, pessoal? Então, grave isso na sua mente, meu querido mancebo. Se focar apenas na ação present perfect, se focar em quando essa ação ocorreu, é simple past. Não misture alhos com bugalhos, por favor. Vamos dar seguimento aí. O present perfect, pessoal, ele também pode ser formado, né, pode ser estruturado com advérbios também. No caso, nós vamos dar uma olhada nesses aqui, ó, just, already, ever e never. Vamos entendê-los, ó. Olha a minha frase que é o primeiro exemplo, ó. They have just done their homework. Esse just está sendo usado porque quando a gente usa o just numa frase, a gente está querendo dizer que aquela ação que aconteceu no passado, ela acabou de acontecer, acabou de terminar, essa ação terminou, pumba! E eu falei, they have just done their homework. Eu estou querendo dizer que eles acabaram, eles terminaram nesse momento, ou agorinha há pouco, de fazer o dever de casa deles. Isso acabou de acontecer. Tá legal? Então lembra disso. They have just done their homework, isso acabou de acontecer. Então just a gente usa para isso. Veja bem, pessoal, que qualquer advérbio também, ele sempre vai entrar estruturado da seguinte forma. Ó. Ele vai entrar aqui depois do have ou do has na frase e antes do particípio passado. Ele entra aqui, ele estará entre os dois. Essa é a posição dele correta. They have just done their homework. Agora que o already, o ever e o never são um caso bem bacana. A gente vai ver um pouquinho mais profundamente daqui a pouco. Mas, basicamente, o already é para falar que uma ação já foi cumprida, não necessariamente isso aconteceu agora. Na verdade, isso não aconteceu agora. É para falar que uma ação já foi cumprida, mas aconteceu algum tempinho no passado, tá? Então, em vez de falar they have just done their homework, estou falando aqui, ó, segundo, ó, they have already done their homework. Eu estou dizendo que eles já fizeram o dever de casa deles. Isso aqui já foi cumprido. Não foi agora há pouco, senão eu teria usado o just. Mas isso aí já foi feito. Então, they have already done their homework. Beleza? E aí eu tenho o próximo ever. O ever, pessoal, ele às vezes aparece na forma afirmativa, sim. Eu detesto quando as pessoas fazem isso. Existe. Mas geralmente você vai ver ele sempre atrelado a uma pergunta. E justamente essa pergunta, fazendo essa menção, fazendo esse questionamento sobre algo que aconteceu contigo no passado em alguma vez na sua vida. Não necessariamente para saber quando, ó. Compliquei tudo, né? Vamos ver o exemplo, vai ficar bem claro. Have you ever traveled to Europe? Então, com esse ever, eu estou enfatizando o quê? A minha pergunta é, eu estou perguntando aqui se você alguma vez em sua vida já viajou para a Europa. Have you ever traveled to Europe? Tá legal? Então, essa é a minha pergunta. Quando uso ever, é como se fosse alguma vez na sua vida. E tudo isso tem uma razão de ser, na verdade, a gente vai ver daqui a pouquinho, como eu falei, a gente vai fazer um link, daqui a pouco vou mostrar uns exemplos, vão ficar bem mais claro para você. E o never, pessoal, está mostrando aqui uma ação que nunca foi praticada, tá? A gente vai ver daqui a pouco, eu coloquei uma observação negativa ao already. Pô, negativo ao already? É, mais ou menos por aí, a gente vai ver já já como é que isso funciona, tá? Mas estruturado aqui, como é que ele fica, ó. I have never traveled to Europe. Se você ver bem, é até uma resposta. Have you ever traveled to Europe? Eu vou dizer no. Unfortunately, infelizmente, I have never traveled to Europe. But someday I will. Someday we'll know. Próximo aqui, ó. Vamos fechar esse assunto do present perfect com os advérbios, porque eu vou amarrar isso quando a gente chegar na parte de interrogativa e negativa, tá legal? Vamos seguir agora com present perfect continuous. Primeiro, vamos olhar a estrutura dele. Ele é um pouquinho diferente do present perfect tradicional. Bom, temos primeiro o sujeito e seguido do has, o do have até aí é igual. Ele começa a diferir aqui, ó. Agora, eu já não entro mais com o meu past participle. O particípio passado, esquece. Aqui ele não vai entrar. Aqui ele vai ser formado pelo quê? Pelo been. Isso aqui sempre vai ter que estar na frase. Been. Depois desse been, vai ter um verbo principal. Um verbo que vai me indicar a ação que está acontecendo na frase. E esse verbo vai ter que estar atrelado, vai ter que ter um sufixo ing. Tá legal? Vamos até aí por enquanto. Depois eu continuo o resto da estrutura. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, I have, não é nem he, nem she, então tem que ser, se o sujeito é I have. I have, aí vem o auxiliar been, I have been. O verbo principal da frase, que é o study, estudar, com ing. I have been studying. Nesse caso aqui, estudar inglês, eu estou colocando um complemento ao studying. Então ele não é considerado, na verdade, ele é considerado um complemento verbal. Nesse caso aí não é nem um predicado. Então, I have been studying English. Eu tenho estudado inglês, ou eu venho estudando inglês. E aí, depois disso, pessoal, vem a próxima parte da minha estrutura. Since ou for. Um dos dois. A gente vai ver já já como é que os dois funcionam. Vai vir o since
ou for, e, por fim, um complemento da frase, tá? Então, ó, I have been studying English for 2 years. Aqui eu estou dizendo que eu tenho estudado ou venho estudando inglês por 2 anos, tá? Essa aqui é a estrutura. Calma, calma. Se você... Ai, meu Deus, mas não entendi. Calma. Agora a gente vai entender. Vamos entender aí como é que funciona. Qual é a diferença básica entre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous? Os dois estão falando de uma ação no passado. Só que como eu falei, o Present Perfect ele foca apenas nessa ação que aconteceu e nada mais, cara. Ele não tem compromisso com nada. Ele está falando, isso aconteceu, pomba. O Present Perfect Continuous, eu também vou fazer um comparativo, na verdade, com o Simple Past. Vamos voltar no Simple Past que a gente viu. Eu falei que o Simple Past fala de uma ação que ocorreu no passado e quando ocorreu é que é a minha ênfase. O Simple Past, passado simples. Só que pensa nisso também. O passado simples está falando de uma ação que começou no passado e terminou lá no passado, tá? Aí quando... ele diz também, mas essa ação se iniciou e terminou no passado. O Present Perfect Continuous, ele não só fala dessa ação no passado, como ele dá ênfase que essa ação começou em algum momento no passado e até o momento ela faz alguma diferença, ela influi até o presente momento. Olha só, vamos ver novamente esse mesmo exemplinho que a gente viu agora há pouco, ó. I've been studying English for 2 years. Então, eu disse o quê? Que eu venho estudando, ou tenho estudado inglês por 2 anos, tá? O que me traz essa informação? Que essa ação de estudar inglês começou lá no passado, porém isso não acabou no passado. Isso começou lá no passado, vem acontecendo até o presente momento. Então, se eu falo I've been studying for 2 years, eu venho estudando inglês por 2 anos, significa que isso vem acontecendo. Fatalmente irá continuar, espero que sim. Para o bem de todos nós, que você faça isso também. Tá? Na verdade, eu venho estudando bem mais tempo. Né? Na verdade, inglês faz parte da minha vida desde que eu era um pequeno infante. Tá? Mas então, tá falando de uma ação que começou no passado e influi até o presente momento, como está também no segundo exemplo. Veja bem, ó. Erica has been traveling since October. Olha aqui a estrutura toda. Ó. Erica has, só que agora tem o been. Traveling é o verbo viajar com ing. Since October. Então estou dizendo assim, ó, a Erica vem viajando, ou tem viajado desde outubro. Então estou falando que essa ação dela viajar começou lá no passado, começou em outubro. Mas, segundo a minha frase, essa ação continua acontecendo até agora. Ela permanece viajando. A Erica está aí pelo mundo, provavelmente, né? Então, Erica has been traveling since October. Tinha uma professora muito amiga minha, que inclusive... conhecida de alguns aí, que ela é conhecida justamente por isso, é uma mochileira de mão cheia. E então, vamos lá. Agora, pessoal, nós temos aí, vamos ver aí a nota, não a nota dissonante, mas aquela nota harmônica, aquilo que vai fechar a minha ideia perfeitamente. Olha só, o since e o for, como é que eles funcionam? O since, pessoal, ele é sempre usado, como eu falei, ele é usado no Present Perfect Continuous, tá? Ações que começaram no passado, estão influindo até o momento, e aí eu posso estruturar de 2 formas e te passar a mesma informação, só que de 2 formas diferentes. Olha só, since, se eu usar o since na minha frase, eu vou especificar quando essa ação começou. Se eu usar o for, eu vou falar sobre o período em que ela vinha ocorrendo, tá? Então, since, tempo específico, quando ela começou. Tá influindo até agora, mas eu quero saber quando ela começou. Since. Falando de uma ação que está influindo até o momento, mas o período em que ela vem acontecendo. For. Vamos ver aqui, ó. A informação da frase é basicamente a mesma, sendo estruturada de uma forma completamente diferente. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui rápida. Beleza. Então, olha só. I've been studying English for 2 years, que foi a nossa famigerada frase agora há pouquinho que eu falei. Eu venho estudando inglês por 2 anos. Estou falando aí do período em que isso vem acontecendo. Eu também poderia te passar a mesma informação fazendo minha frase da seguinte forma. I've been studying English since 2018. Eu venho estudando inglês desde 2018. Estamos em 2020, então por 2 anos, tá? Então estou te passando a mesma informação, só que a primeira que eu estruturei com for, e falei do período. Se eu usar o for, eu tenho que falar do período. Eu não posso falar de quando começou, especificamente da data. Eu tenho que falar o período, que foi um período de 2 anos. Na segunda, eu te passei a mesma informação, mas usando since. E quando eu usei o since, eu especifiquei quando começou. Tá legal? Então, lembra sempre disso. Vai ser usado no Present Perfect Continuous. E o for, sempre para me indicar o período. E o since, a data em que se iniciou a minha ação, tá? Pessoal, agora nós temos aí forma interrogativa e negativa. E isso é básico, é fácil, é tranquilo. Forma interrogativa. Pensa no seguinte, ó, tem aqui a frase
essa frase maravilhosa que nós vimos lá no início. He's lost his wallet. Meu filho, não, o Marcos, né, coitado, que tá sem carteira aí. E vocês vão perguntar, pô, mas peraí, professor, tem um apóstrofo S, isso é de he is, she is, they are, ou aquele verbo to be? Não, pessoal, não. Olha o contexto. Se está numa frase, depois desse apóstrofo S, eu tenho aqui um verbo no particípio passado, como é o caso do lost, jamais poderia ser um verbo to be. Como é que eu poderia usar um verbo to be, is, are, ou qualquer um desses, se eu estou falando de uma frase no passado, né? O verbo to be lembra. Ele está lá, mas atrelado ao present verb to be, tá legal? Então, se tiver aqui, ou então nem se liga nisso, pensa no contexto, apóstrofo S, verbo participio passado, cara, isso aí você já sabe que é a forma contract form de has, tá? Então esse he, apóstrofo S, é como se fosse he has lost his wallet, afirmativo. E a forma interrogativa do present perfect é ridícula de fácil, é só você trocar o sujeito de lugar, de posição com o auxiliar. Então, onde você vê he has lost his wallet, agora você vai ver has he lost his wallet, pronto. He's lost his wallet, afirmativa. Has he lost his wallet, interrogativo. Já virou uma pergunta. Sem tem nem mistério, pessoal. Nem vou me alongar nisso aí porque é realmente banal. Forma negativa. O que acontece? Forma negativa é mais fácil ainda. Eu vou pegar a mesma estrutura afirmativa e vou fazer o quê? Se na minha frase o auxiliar for has, eu vou trocar por hasn't. Se o meu auxiliar for have, eu vou trocar por haven't. E nada mais muda na frase. Tá legal? Não dê um mole de... Enfim, não vou nem entrar nisso aí pra... Parece que quando eu falo atrai. Então, dessa vez eu não vou nem falar o que eu estava afim de falar. Então, deixa quieto. Só vou falar para vocês da forma correta. Olha só. Temos o exemplo. I've been studying English for 2 years. Mais uma vez, essa frase que nós já vimos. Ó. Eu tenho aqui também o contract form. Esse apóstrofo VE se refere a have. É a mesma coisa que I have been. Se eu falo I've been studying English for 2 years. Para eu passar isso aqui para negativa, eu mantenho a mesma estrutura. A única diferença é que, em vez de eu usar o have ou o contract form, eu vou trocar ele por haven't. I haven't been studying English for 2 years. Repara que você não faz nenhuma mudança além desta, tá? Não irrite tio Roberto, por favor, mudando o que não tem que mudar ou acrescentando o que não tem que ser acrescentado. Por favor, apenas isso e nada mais, queridos. Então, fechando assim essa parte de interrogative e negative, nós temos também essa forma aí com os adverbs que a gente viu lá. Lembra que a gente viu naquela tabelinha? Just, have, already, do already, do ever, never. Então, vamos ver aqui como é que se aplica de forma prática. Olha aqui, olha essa pergunta maravilhosa. Have you ever traveled to Europe? E aí, pessoal, se liga. Se a minha pergunta tem esse ever, você tem duas formas de resposta bonitas para ela. Se você quiser dizer que sim, você já viajou para a Europa? Sim, sou um felizardo, já viajei para a Europa. Então você vai falar assim, ó, yes, I have already traveled to Europe. Essa ação já se cumpriu. Eu já fiz isso na minha vida, já consegui matar essa paixão aí no meu coração. Ou aumentar mais ainda. Agora, se o caso é no, você vai dizer, no, I have never traveled to Europe, tá? Pô, mas não teve o haven't aqui. Não precisa usar o haven't, pessoal, porque eu já tenho never. Se eu falar haven't never, é uma redundância, meu Deus, terrível. Não façam isso com a vida de vocês, tá? Então, se a pergunta tem ever, have you ever, você tem duas respostas. Yes, I have already, ou depende do sujeito, né? She has already, they have already, não interessa. Ou no, se for negativa, no, I have never, she has never, they have never, tá? Não me inventa de fazer outra coisa que não seja isso. Eu não vou nem falar o que aí vai acontecer e eu vou me irritar. Tá bom? Não, pessoal, o tio Roberto é calminho. Parece às vezes, mano. Então, pessoal, já acabou. Puxa, foi rápido hoje. Então, that's all, folks. Meu recadinho básico para vocês sempre. That's all, folks. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. E vamos ver, nos veremos aí na próxima. May the force be with you. Aquele velho recadinho que eu dou para vocês. Tá legal? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem vindo hoje aí. Não sei se eu peço para dar aquele like. Estou muito youtuber ultimamente. Então, mas se puder dar um like ou não dar um like, apenas veja, curta, estude. É isso que eu quero de vocês. Dá like ou não dá like é com vocês. Um beijão para todos e até a próxima. E não esqueçam, Iron Maiden. Bye bye. Bye bye. Agora foi. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau.